Boa noite. Historiador, jornalista, cerimonialista, profundo conhecedor da história do Crato. Hoje o nosso convidado, Huberto Cabral, que vai falar hoje sobre a história do Crato. Eu queria convidar aqui o professor Huberto, por gentileza. Muito prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Por favor. Daqui a pouquinho nós conversamos com Huberto Cabral. Antes nós vamos apresentar no nosso momento musical o nosso cantor Edu Silva. Edu, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, e eu quero começar o nosso programa com uma música aí que você possa nos ofertar e ao nosso telespectador. Vamos lá. Olhos fechados pra te encontrar, não estou ao teu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, levo você olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Edu Silva, obrigado aí, maravilhosa música, abrindo o programa Café com Leite. Lembrando que a partir desse momento você pode interagir com a gente hoje pelo programa cafécomleite.com.br. E hoje nós vamos conversar com o nosso querido Huberto Cabral, ele que é, eu vou dizer cratense, porque um eterno conhecedor da história do Crato tem que ser denominado de cratense. Se não for por nascimento, será por vivência, né, professor Huberto? Muito obrigado, mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Afinal, você é do Crato? Há 75 anos. Há 75 anos, que maravilha, né? Huberto, a semana passada, o mês passado, nós conversamos aqui com o professor Dr. Geraldo Menezes Barbosa sobre a história de Juazeiro. E nós conversamos aqui, eu divulguei aqui durante alguns programas aqui, pedindo às pessoas que me indicassem uma pessoa que fosse sabedor, um historiador, que tivesse conhecimento sobre a história do Crato, porque o Crato é nossa co-irmã, é vizinha, e nós precisamos ter pessoas, precisamos saber das histórias do Crato, até porque temos uma quantidade de telespectador muito grande, né? Então nós conversamos com o professor Geraldo Menezes Barbosa, queremos hoje desenvolver durante toda essa noite maravilhosa sobre o Crato, e em breve eu quero conversar também com alguém de Barbalha, né? Dr. Napoleão Tavares Neto. Diretor, hoje eu não errei o nome dele, né? Mas, professor, me diga uma coisa, eu tenho uma curiosidade para a gente começar essa história, Roberto, por que Princesa do Cariri? Eu queria inicialmente começar a nossa conversa por isso. Você pode me explicar? Antes de tudo, os bondosos telespectadores, parabenizar a TV Verde Vale pelo 6º ano de sua inauguração, de sua atividade, vencendo esses grandes desafios que é fazer televisão no interior. Parabenizar também ao Dr. Francisco Leite, através da sua firma já bastante credenciada, Marcas e Patentes, Soluções Sem Fronteiras. Com certeza. Ele é ilustre filho, é mais um ilustre filho de Lar da Mangabeira, que tem tantos filhos ilustres, então parabenizar e desejar-lhe grande sucesso.
Bom, quanto à sua pergunta, Princesa do Cariri, em 1909 andou visitando aqui o Cariri, e mais precisamente as paróquias. Em 1909 era para Nossa Senhora da Penha, porque ele já foi só em 1917. Então, para Nossa Senhora da Penha, aquela visita pastoral costumeira, e esse bispo auxiliar do Antônio Oliveira fez aqui na região do Cariri. Ele foi muito bem recebido, ficou bem impressionado com o crato e a região do Cariri, com o espírito católico do povo, aquela recepção, ficou bastante gratificado. E no seu relatório de visita, que os bispos deixam lá no livro do tombo da matriz, ele fez seus agradecimentos e denominou que o crato se tratava de uma cidade importante e que dali por diante ele a batizaria como Princesa do Cariri. Então foi esse bispo, ele foi o primeiro bispo da diocese, não? Não era de Fortaleza, ele era auxiliar. Ah, um bispo auxiliar. O primeiro bispo de Fortaleza foi Dom Luiz. Era o Dom Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Era auxiliar. E o primeiro bispo foi o Dom Luiz Antônio dos Santos, que fundou os seminários de Fortaleza e do Crato. E, já que entrando nesse assunto, quantos bispos a diocese já teve até hoje? A diocese do Crato foi fundada e criada canonicamente pela Bula Católica Eclésia por Bento XV, em 20 de outubro de 1914. O Papa da época. O Papa da época, que ele tinha sido coroado Papa nos finais de setembro, e a primeira diocese que ele criou no seu pontificado, e o primeiro bispo que ele nomeou no seu pontificado, criou a diocese de Crato e nomeou Dom Quintino Luiz de Oliveira e Silva como primeiro bispo do Crato. Antes já havia renunciado a diocese de Teresina, a Santa Sé insistiu para a segunda vez, ele renunciou por humildade, mas a terceira teve que aceitar. E foi, de fato, meu bispo do Crato, porque antes de 1908 ele já tinha reunido as autoridades da cidade, a comunidade, para formar-se a comissão Procriação da Diocese, em 1908. Ele assumiu a paróquia em 1909, depois de estar em Missão Velha, reitor do seminário e vigário da paróquia Nossa Senhora da Penha. E hoje estamos aí com o bispo... pela ordem, né? O Dom Quintino Luiz de Oliveira e Silva, filho de Quixeramobim, do seminário de Fortaleza, e veio para o Crato. O primeiro bispo, Dom Quintino. Uma das grandes realizações foi, ele criou a congregação da Filha de Santa Teresa de Jesus e o Colégio Santa Teresa de Jesus, em 4 de março de 1923. E você decora todas as datas? Procuro memorizar. Bom, então ele fez essa grande realização dessa congregação, foi reitor do seminário, e então ele faleceu em 28 de dezembro de 29. Sucedeu Dom Quintino, Dom Francisco de Assis Pires. Agora, uma coincidência, quando Dom Quintino foi eleito bispo do Crato e foi ser sagrado em Salvador, no dia 31 de outubro de 1915. E quem assistiu à sagração dele foi Padre Francisco de Assis Pires, que era vigário da paróquia de São Pedro de Salvador. Coincidentemente, assistiu à sagração de Dom Quintino, sem jamais pensar em ser o seu sucessor. E terminou essa coincidência. Né? Ele foi eleito em 31 de agosto, o segundo, baiano, veio para o Crato, tomou posse aqui em 10 de janeiro de 1932, e então ele também fez grandes realizações pastorais, sociais, e enfim, um grande bispo. Depois ele teve como auxiliar Dom Vicente Matos, que era o diretor do Colégio Castelo de Fortaleza, foi nomeado em 55 bispo auxiliar, auxiliando Dom Francisco. Quando Dom Francisco anunciou em 24 de outubro de 59 a diocese, por virtude de problemas de saúde, também pela idade canônica, e a Santa Sé institui a idade canônica para bispo, são 75 anos, né? Então, ele anunciou e Dom Vicente, como auxiliar, assumiu em 61. Dom Vicente passou 37 anos entre auxiliar e diocesano. Certo. E então ele passou, depois de bispo auxiliar, com a renúncia de Dom Francisco, ele assumiu. Em 92, ele renunciou em virtude também de problemas de saúde. E então assumiu Dom Nildo, que já era o seu auxiliar. Dom Nildo assumiu em
9 de janeiro de 94. E Dom Fernando assumiu em 29 de junho de 2001, já vindo da Diocese de Oeiras Floriano. Muito bem. E até hoje, né? Até hoje. O Fernando fazendo um belíssimo trabalho em defesa do Padre Cícero, que é filho do Crato, né? Vai fazer 11 anos agora, né? Muito bem. O Seminário São José no Crato. Qual a importância do Seminário São José e por quem foi criado, você sabe? O Seminário São José do Crato foi o primeiro estabelecimento de ensino superior do interior do Nordeste. No Nordeste? Do Nordeste, do interior. Em 1873, veio ao Crato Dom Luiz Antônio dos Santos, primeiro bispo do Ceará, que já havia fundado e criado o seminário da Prainha, em Fortaleza. Ele já acompanhado do padre Henrique, sinal o primeiro reitor. E ele, então, foi hóspede do coronel Antônio Luiz, do primeiro Antônio Luiz. Então, no Crato teve 3 coronéis, Antônio Luiz Alves Piqueiro, mesmo nome, pai, filho e neto. O primeiro, que foi também prefeito, ele deu todo apoio a Dom Luiz, hospedou lá no Sobrado, doou terreno para o seminário, tornou-se compadre do Dom Luiz, através do adiamento de crisma, e então foi esse grande benfeitor. Quais eram os cursos que o seminário? Os cursos do seminário começou no menor e maior. Curso preparatório, filosofia e teologia. Já começou com o ensino superior. Certo. Aí ele construiu, com o padre Henrique, uma capela de taipa, de palha, e uns galpões também de palha para começar as aulas enquanto construiu o prédio. Quando foram demolir essa capela, uma forquilha da frente tinha brotado. É hoje o pau d'arco, que tem 139 anos. Esse pau d'arco é o símbolo do ensino superior no Cariri. Nós plantamos o filho dele dentro do seminário, o neto e o bisneto. Muito bem. E aí a história dos seminários e dos bispos que passaram pela cidade do Crato, que na verdade foi uma cidade formada muita religião e muita cultura, né, na época. É porque o Crato foi fundado por Frei Carlos Maria de Ferrara em 1740. A fundação que era denominado na época, se não me falha a memória, um povoado de... Não, é porque é o seguinte, tinha o Brejo Grande também, quando o Frei Ferrara chegou da Itália, de Recife, italiano, com os colegas missionários, eles implantaram o primeiro aldeamento dos índios cariús e cariris, onde hoje é o Mirandão. Então ali é o primeiro aldeamento, é o marco zero da cidade. É a homenagem hoje do estádio Mirandão? É porque tomou esse nome, né? Ali era o sítio Miranda, aí tornou-se Mirandão. Depois ele mudou o aldeamento para onde hoje é a Praça da Sé. Trouxe com ele o Nossa Senhora do Belo Amor, que foi a primeira padroeira do Crato, quis criar a cidade no Morro do Seminário, levou a imagem para lá, no outro dia os índios traziam para cá, que queriam ficar perto do rio, sombra e água fresca. Tá certo. E com isso nós temos aí a Princesa do Cariri hoje, com um número de cursos, né? Porque em seguida veio a faculdade também mantida pela Diocese, né? Que era antes da URCA, antes da encampação da URCA, tinha... A faculdade. Então, só complementando as outras datas, a Fundação 1740, em agosto de 1863, criou o município como Vila Real. Em junho de 64, instalou o município e em outubro de 1853 passou a cidade. O ensino superior no Crato, o seminário foi assim, o pioneiro. Agora, em 1959, Dom Francisco e Dom Vicente, o reitor Martins Filho, o professor Zanilton de Souza, eles fundaram a Faculdade de Filosofia do Crato, que foi assim a primeira escola superior como base para a futura universidade. Isso em 59. Foi instalado em 60. E a Faculdade de Direito foi instalada em 21 de junho de 73. A Ciência Econômica foi em 61, antes da de Direito. Então, formava esse tripé. E depois, posteriormente, nós tivemos a Escola Superior de Engenharia Operacional aqui em Juazeiro. Então, o reitor Martins Filho, o Zé Nilton, o Dom Vicente, juntamente com o governador Gonzaga Mota, no dia 9 de junho de 1986, que fez agora 26 anos, foi criada, por lei, a Universidade Regional do Cariri, URCA, instalada no dia 7 de março de 1987, coincidindo com o aniversário do seminário e com a Casa de Caridade fundada pelo padre Biapino. Muito bem. O Crato é um celeiro, né, de fato, de grandes homens,
pessoas, as faculdades, eu acho que, no meu ponto de vista, as faculdades de filosofia do Crato, a faculdade de Direito, a faculdade de Economia, do curso de Ciências Econômicas, deram muita ênfase ao crescimento do Crato na época. E como nós dizemos, foi a base da URCA, né? Base da URCA, deve a sustentação e hoje da URCA. A URCA não tem comentários sobre a URCA porque é um baluarte do ensino. Né? E quantos alunos hoje a URCA mantém, né? Trazendo o conhecimento para a nossa região. E há 3 anos, Dom Fernando criou a Faculdade Católica do Cariri, que é mantida pela Diocese. Que hoje já está há 3 anos, né? 3 anos de instalação, E quantos outros cursos aqui na região do Cariri, né? A tendência é... Aqui houve uma expansão muito rápida, né? Muito rápida. Com esses cursos de Crato. Depois vieram os cursos de Juazeiro, Faculdade de Medicina, Faculdade Leão Sampaio, Faculdade de Juazeiro, Paraíso. Então, hoje o Cariri está com uns 80 cursos mais ou menos, fora os campos avançados, né? Exato, então, foi um avanço muito rápido, crescente mesmo, que está assim, embalando essa nossa região para um futuro muito promissor. Estamos conversando aqui com o professor Huberto Cabral, que não se diz ali nos bastidores, estava dizendo que não era historiador, mas impossível se discutir isso, até porque, professor, eu, em momentos que antecederam o programa, e dias que antecederam o programa, quando eu estava à sua busca para trazer aqui, que é um prazer muito grande tê-lo aqui, era uma boca só, as pessoas era uma resposta só. Conhecedor do Crato, Huberto Cabral, não tem outro. Então, estamos aqui com a felicidade de tê-lo aqui, discutindo, informando aos nossos telespectadores sobre a história do Crato. Falamos aí, esse bloco sobre a história católica do Crato. Temos muito o que conversar, mas já nós vamos para um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos com o Huberto Cabral falando sobre a história do Crato. Quem duvida da vida tem dúvida, quem duvida da dúvida também tem.
Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Edu Silva no programa Café com Leite. Parabéns, Edu, mais uma vez. Voz maravilhosa. Edu, temos aí um programa aí no ar essa semana, né? Encontro dos Músicos, você vai participar? Isso, a gente tem um projeto bacana, por conta que a gente, assim, eu particularmente há muito tempo luto pela unificação dos músicos aqui. Eu acho que em qualquer coisa que você for fazer da vida, se você não tiver boas pessoas do lado, se você não for unido do que você faz, você não tem como progredir, não tem como você crescer. E essa ideia bateu, bacana, a casa aceitou, temos a nossa madrinha Marley Duarte que está por trás também, que nos dá força. Temos pessoas também bacanas que se embasam. É o que eu converso, às vezes, vou citar um exemplo aqui, o programa de Vandinho. Programa que demonstra a nossa cultura. A gente precisa disso. Você trouxe um senhor historiador do Crato, bacana. Então eu acho que a gente aqui tem que olhar mais pra gente. Acho que o que acontece muito aqui é que a gente olha muito para o que está fora. E às vezes o que está fora não é nem tão bacana, cara. Às vezes tem coisa aqui que vale a pena você assistir. Vale a pena você estar. Um programa como o seu, que é um entretenimento muito bacana, quem está em casa se desfruta. Você está falando aqui. Quem não sabe, quem não se interessa pelo seu local, pela sua vida, pelas suas raízes, vai se interessar por quê? É igual uma árvore. Se não tiver uma raiz bem fincada, ela voa rápido. Ela não vai frutificar, né? Com certeza. Mas, Edu, enquanto o Encontro dos Músicos não vai para o ar, deixa o seu contato aí, né, para o nosso telespectador. Contato 8801-9189. Já convidando a todos, o Encontro dos Músicos na TV estreia dia 1º, no domingo, a partir da 1h30 da tarde. Vai ser apresentado por mim e mais 10 amigos. Hélio Ferraz, Fernando Sampaio, Naldinho, Carlinhos dos Teclados, Gilberto Moura, Cirlan Grangeiro, deixa eu olhar quem mais aqui, foge, Beto Almeida, Beto Gomes, ao todo são 11 músicos ao todo. Beto Souza, faltando um só. É isso aí, Edu. Vamos, daqui a pouco nós conversaremos um pouquinho mais sobre esse Encontro dos Músicos e encerraremos o nosso programa ainda ouvindo sua voz daqui a pouquinho, né? Okay. Vamos explorar aqui um pouquinho mais nosso amigo Berto. Ele está aqui ansioso e eu quero... Berto, você também é jornalista, é radialista, como eu disse no início, na abertura. E eu lhe pergunto, o que é que você mais gosta de fazer? Nesse contexto geral de historiador, de cerimonialista, o que é que você mais gosta de fazer dessas profissões? O que mais te agrada, o que mais te conforta? De fato, nós estudamos muito para o rádio, jornalismo. Você está no rádio desde quando? Nós começávamos em 1950 na ficadora do Seminário de São José, onde estudávamos. Depois nos transferimos... Estudava e já fazia parte lá da Central de Comunicação. Da ficadora de jornal. Depois na ficadora Cratense, Rádio Araripe e Rádio Educadora. Então lá são 62 anos. 62 anos, né? Muito bem. Também nós estamos correspondendo do Estado, do Estado de Fortaleza, Jornal Povo também. O jornal escrito Povo e o Estado, você é correspondente? Fomos, né? Correspondente. Né? E também editor de jornalação da Diocese. Muito bem. Hoje você participa de algum jornal escrito? Eu figuro aí como um dos conselheiros e fundadores do Jornal do Cariri. Muito bem. E uma coisa, Berto, e essa questão aqui, eu li um pouco sobre essa história da primeira médica formada no Brasil, eu ouvi dizer que era do Crato. Procede essa informação? É a doutora Amélia Benebian. Ela, filha do Crato, estudava em Salvador, saía daqui a cavalo para tomar transporte em Juazeiro da Bahia, de lá para Salvador. Ela formou-se em 1895, medicina, na Bahia, e casou-se também com um médico francês, daí o nome francês que ela adotou, Amélia Pedroso Benedier. Ao se formar, ela veio para o Crato ou ficou por lá? Ficou mais tempo lá, veio pouco tempo aqui, mas ficou. Então, nós podemos, os nossos telespectadores podem colocar nos seus anais da história que a primeira médica formada no Brasil
É da Princesa do Cariri, né? Nós temos até a foto dela, fizemos a homenagem. Maravilha, né? E vamos aqui para o cinema. Eu lembro que ainda garoto, eu pegava o ônibus aqui, Juazeiro do Crato, não era ônibus, né? Ainda era aquelas Kombi de Raimundo Ferreira. As peruas na época. E aí nós íamos ao Crato assistir ali no Cine Cassino. Tinham 3 cinemas, né? Era o Cassino. É o seguinte, em 1895, o empresário italiano Vittorio Di Maio inaugurou o cinema no Brasil, exibindo um seriado em Petrópolis. Em 1900 veio para Fortaleza e instalou o primeiro cinema em Fortaleza. No dia 3 de junho de 1911, ele instalou o Cinema Paraíso no Crato, que já fez agora 101 anos desse primeiro cinema do interior, Cinema Paraíso. Foi o primeiro do interior, do Ceará. Do Ceará, Cinema Paraíso. Cinema mudo, claro. A banda de música acompanhava as cenas, tocando. O primeiro filme foi Lindas Borboletas. Né? O primeiro filme voando, E então ele dividiu o cinema com uma grade para cobrar um ingresso diferenciado. Da grade para frente mais barato, da grade para trás mais caro. E ele anunciava o cartaz do dia como um circo, era um palhaço na rua com as crianças. Isso em 1911. Em 1918 veio o Cine Cassino, né, na Praça Queira Campos. Em 1935 o Cine Moderno, e hoje é o teatro, né? Em 1951 o Cine Rádio Araripe. Em 1959 o Cine Rádio Educador. Em 1985 o SESI. Antes tivemos o Cine Crato no mesmo prédio da Praça da Sé do Cinema Paraíso. E o Cinema São José no bairro do Seminário e São Francisco no bairro Pinto Madeira. Então, esse é mais ou menos, em resumo, a história do cinema. A Diocese ainda tinha um cinema catequético volante para atuar nas paróquias, nos distritos e sítios. Muito bem. E o Crato, na verdade, a primeira médica, os primeiros cinemas, né? Isso... Emissora de rádio. Sim, tem aqui também, eu queria saber sobre essa questão, a primeira emissora de rádio também, tudo, o Crato foi o primeiro, né? A primeira emissora de rádio foi no Crato. Foi, a emissora, nós tínhamos como Juazeiro, nós tínhamos só amplificadora, CRP aqui, e a amplificadora Cratense lá do mesmo ano, de 37. Então, em 1950, entrou no ar, em caráter experimental, a Rádio Araripe, do Crato, dos Diários Associados. Atendendo a um pedido, o Crato Assis Chateaubriand inaugurou a Rádio Araripe no dia 28 de agosto de 1951, trazendo como padrinho da emissora o casal Olavo Fontoura, dono do Biotônio Fontoura, e trouxe também uma condessa da França. Tomei muito Biotônio Fontoura. Então, a Rádio Araripe, o microfone da Rádio Araripe foi o primeiro microfone de rádio no mundo que foi batizado com champanhe por esse casal. Depois da solenidade lá no auditório, lá na Praça da Sé, o Chateaubriand e a comitiva receberam de presente 3 ribões de couro dos vaqueiros, porque Chateaubriand era um sertanejo de Umbuzeiro, da Paraíba, né? Ecologista, rios, raças indígenas, crianças. Então, ele levou esse 3 ribões de couro de presente. Quando ele foi assumir a Embaixada do Brasil na Inglaterra, ele desfilou com esse ribão de couro que ele ganhou no Crato, numa carruagem, parou o trânsito em Londres para ir para a Embaixada do Brasil na Inglaterra. E lá, quando chegou, condecorou Winston Churchill, o maior premier britânico, com esse ribão de couro, e instituiu o chapéu de couro como uma comenda da Embaixada do Brasil. Que maravilha, né? Olha, mas na verdade, veja só, as perguntas, tem muitas perguntas aqui dos nossos internautas, tá certo? Mas eu não posso deixar ainda e querer saber quando foi, se você sabe, se foi no Crato também, que chegou a primeira imagem de televisão. Antes nós tivemos o primeiro jornal do interior, né? O Araripe. Sim, um jornal escrito, né? Escrito por João Brito dos Santos, um jornalista capixaba que morou no Crato. Fundou o Araripe em 7 de julho de 1855, o primeiro jornal do interior. E então, o jornal nós dissemos, rádio, agora TV. Em 1960, quando a televisão brasileira foi inaugurada em 18 de setembro de 50, a TV a nível Tupi, nacional, TV Tupi. A primeira emissora da América Latina.
A Chateaubriand levou daqui Luiz Gonzaga, o Cega Aderaldo do Crato, e lá fizeram assim, essa grande festa. Depois foram a Paris lançar o Baião com Camélia Alves, Cega Aderaldo e Luiz Gonzaga. Então a TV Ceará Canal 2, dos associados, ela foi inaugurada em novembro de 60, já transmitindo a grande festa de Miss Ceará, que o Crato logrou esse primeiro lugar através de Wanda Lúcia. Quer dizer que a primeira Miss Ceará também foi... Nesse ano, né? Esse ano, né? Do ano de lançamento... 1960, na televisão, Wanda Lúcia. Bom, eu digo por ocasião do lançamento da TV no Ceará. Foi. Né? Foi a eleição da Miss Ceará. Bom, depois nós formamos uma equipe no Crato, verdadeiros garimpeiros, atrás de sinal e som de televisão. Montávamos a caminhonete, antena, gerador, bateria, televisor, saímos por aí por cima da serra, aqui no Horto, em Jardim, e captávamos pela primeira vez no dia 15 de agosto de 60, em plena festa de Milagres, som e sinal da TV Jornal do Comércio, sem repetidor, sem nada. Precário assim, tipo São Rizal, mas se captou, né? Se captou. Não tinha não tinha repetidor. Aí, em 12 de setembro de 1968, foi inaugurado o sistema de televisão por repetidores, utilizando o sistema da Citelc, depois foi Telemar, foi Teleceará e tudo isso. Então, houve uma solenidade lá no Palácio do Governo, com Plácio Castelo, com os prefeitos do Cariri. Então, foi acionado assim um sistema para o interior do Ceará, o sistema através de 3 repetidoras. Isso foi em 68. Então, agora eu quero fazer uma pergunta de cunho pessoal. Eu quero saber se você tem alguma coisa escrita. A gente gosta mais de memorizar. Memorizar, né? Mas você precisa deixar isso escrito porque, na verdade, você tem um conteúdo, uma bagagem sobre o Crato muito bom. Você até já tomou uma dimensão aí, se estendeu a nível nacional, que eu diria que os seus conhecimentos históricos não se resumem exclusivamente ao Crato, né? O Crato mais assíduo em razão da dos seus 75 anos de vivência, né? Rapaz, e o Crato sempre como primeiro, e tem mais alguns primeiros que eu quero lhe perguntar, mas um dos nossos internautas aqui, o Marcos, ele faz uma pergunta aqui que eu queria encaixar aí dentro das suas respostas. Ele quer saber o seguinte: é verdade que Crato foi um dos locais conhecido como campos de concentração estadual no Ceará, conhecido como os Currais do Governo? Isso foi na seca de 32. Aliás, quando Dom Francisco chegou, tomou posse como bispo, se tornou o próprio capelão. Aqui no Muriti, era a concentração da seca de 32, com a assistência flagelada do governo. O chefe, quem coordenava era o tenente João de Pinho, depois foi coronel do Exército, do Crato. Foi prefeito aqui em Juazeiro e prefeito no Crato. Muito bem, olha aí, Marcos. Internauta aqui lá de Fortaleza que fez essa pergunta, viu? Através do site programacafécomleite.com.br. Mas como o Crato aí no seu sábio conhecimento foi o primeiro em alguns, eu queria saber sobre a questão da exposição do Crato, a eterna Expo Crato. Também foi a primeira exposição de animais? Do interior do Nordeste. Também foi? Eu presenciei a primeira conversa do Dr. Luiz Gonçalves, que era o prefeito, e o cunhado dele, Pedro Silvestre Cavalcante. No Crato existia o café de Dona Isabel Virgínia. Era o ponto obrigatório dos políticos e dos intelectuais do Crato. Lanchava às 9 horas e 3 horas da tarde. E nessa conversa surgiu a ideia da exposição agropecuária do Crato, que foi muito bem recebida. O doutor Luiz depois foi deputado estadual, presidente da Assembleia, vice-governador, senador e ministro, né? Ele foi pedir apoio ao governo do Estado, ao Pimentel, que era interventor nessa época, e o secretário era Rui Montes, da Agricultura. Apoiaram a ideia, voltou com grande festa, com entrevista na Unificadora. Quando foi isso? Foi em maio de 1944. Aí, em junho, saiu a primeira comissão central, tendo como presidente Pedro Felício. Em julho, conseguiu o terreno do antigo sítio da Casa de Caridade, porque tinha a Casa de Caridade do Padre Biapina, que ele fundou em 1868. Criou a Congregação das Beatas para amparar as órfãs pobres, para profissionalizá-la. Em frente, onde hoje é a URCA,
era o sítio da Casa de Caridade, Cidade de Ato. Hoje a reitoria da URCA ali era o sítio. Então a primeira exposição foi realizada de 4 a 7 de dezembro de 1944, onde hoje é a URCA. Ali era o sítio. É. E em frente tinha um engenho, Casa de Farinha, Vacaria de Seolino, Zablon. Após guerra, depois passaram 8 ou 9 anos sem haver exposição. Aí, em 1953, no centenário do Crato, de elevação do Crato à categoria de cidade, houve 4 exposições ali, onde hoje é a quadra bicentenária, agora para São Alexandre da Raia, houve 4. Depois foi transferida para o atual parque, que era o campo de fruticultura e puericultura do Cariri, instalado pelo governo do estado. Eram verdadeiro pomar e também a parte de puericultura para a criança. E depois se tornou, a exposição se tornou Centro Nordestino em 60 devido ao seu crescimento. De um modo geral, naquela época foi uma comitiva do Crato de Jipe até Uberaba assistir à famosa exposição ligada a Zebu, a maior do mundo. Então trouxeram reprodutores e subsídios para a exposição do Crato. A exposição de Uberaba é madrinha da exposição do Crato. Em 60 ela passou a ser nordestina devido ao crescimento. Esse movimento social que existe hoje na exposição, o Crato foi quem introduziu, porque a maioria e as duas exposições são exposições profissionais. 8 horas da noite apagaram as luzes dos parques, inclusive de Uberaba, para os animais repousarem. Né? E o Crato foi o contrário. A partir de 1900 da década de 60, começou a haver o show folclórico no Picadeiro, depois o show de grandes artistas, inclusive o de Gonzaga, que é o grande defensor da exposição, e esse reencontro das famílias no tempo das férias, né? Encontro social. Então, esse movimento no Brasil surgiu no Crato, porque as exposições só eram mesmo propriamente exposição. Em 1987, eu, como secretário e da comissão desde 1944, nós fizemos o maior show folclórico da história da exposição do Crato. Colocamos pela primeira e última vez no palanque do parque os 4 heróis defensores do ciclo do jumento. Padre Antônio Vieira, o eterno defensor, né? Luiz Gonzaga, Zé Clementino e Patativa do Açaré, saudado por Pedro Bandeira, no melhor improviso que eu já vi. Eu tenho o DVD, vou até lhe fazer um presente. Rapaz, agora você ficou. Você fez um compromisso no ar e agora você vai ficar me devendo porque eu vou cobrar esse DVD, viu? Pois é, então. Aí depois cresceu, hoje já a exposição já tem caráter nacional devido ao seu crescimento, né? Se tornou no calendário nacional, né? Já faz parte. Muitas raças, faz nacional, também internacional, aqueles leilões com arremate de animais através da internet, da Argentina, do Uruguai, Paraguai, então. E falar em primeiro. No próximo bloco você vai falar aqui, porque você falou aí na questão social, se tornou em alguns momentos a exposição, onde as famílias se reuniam para alguns momentos sociais, além do texto final da exposição, que era a exposição de animais, né? Mas eu quero falar já sobre o primeiro clube social onde ele foi criado. Você vai falar isso daqui a pouquinho no próximo bloco, porque nós vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos. É o programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o nosso querido Huberto Cabral, falando sobre a história do Crato. Nossa vizinha, nossa co-irmã, tão conceituada e tão denominada de princesa do Cariri, que nós tanto gostamos e visitamos, né? Porque o que há de relação empresarial, comercial, de estudantes entre Juazeiro e Crato hoje é indiscutível, né? É um negócio assim que não dá para se mensurar. Mas aí, como tudo no Crato, pelo que se presume, foi o primeiro do interior, né? Vai, professor, eu quero saber sobre essa história, por exemplo. Eu ainda lembro, apesar de que eu não tenho os 75 anos de vivência do Crato, mas eu me recordo, pouco tempo atrás, ainda aqueles clubes sociais onde as pessoas, os casais,
as famílias iam desfrutar das serestas, dos momentos de reuniões de família, dos encontros de família. Aqui no Juazeiro, até bem pouco tempo, nós ainda tínhamos isso, né? Aqueles clubes, nós tínhamos o clube, o 13, tínhamos outros clubes aí, porque voltando mais um pouquinho, eu não me recordo ainda não, né? Mas no Crato, nós tivemos algum clube social e foi também o primeiro? Um momento de clube social no Crato bastante intenso. Em 1916 foi criado o Baideal Clube, que era um misto de recreação e também de clube, mas só inaugurou sua sede em 1925. Em 1932 foi fundado o Crato Clube, que era num sobrado antigo na Rua Senador Pompeu, e depois foi Cariri Clube. Em 1950 foi inaugurado o Crato Tênis Clube lá no bairro do Pimenta. Em 1961 veio o Serrano Atlético Cratense, em 1965 o Itaquera Clube, em 1966 o Clube Recreativo Grangeiro, em 1955 a ABB e outros clubes menores, balneários no pé da serra. E temos aí um balneário popular, que é a água da Fundo Batateira, que movimentou por muitos anos a primeira hidrelétrica do interior do Ceará. Que a energia do Crato começou com lampiões iluminando as ruas, depois motor a diesel, e em 1938 foi inaugurada a primeira hidrelétrica do interior do Ceará, lá no pé da serra. No pé da serra do Crato. Que foi fornecer energia até certo tempo, até chegar a energia do Paulo Afonso, que foi inaugurada em 28 de dezembro de 1961, portanto, 50 anos fez agora em dezembro. É porque, na verdade, mesmo sendo ainda, eu ainda quero voltar para a questão dos clubes sociais, porque hoje nós não temos, por exemplo, o Grangeiro, o Serrano, o próprio Crato Tênis Clube, que é um clube ali dentro da cidade, né? Não tem aquela conotação, digamos assim, de saudade, de reviver grandes momentos das noites. Aqui no Crato, no Pirajubá, o momento social era grande, tinha as festas do mês, festas de todo mês, tinha festas, tertúlias, né? E tinha aquele Guanabara, né? Ali é o bar Guanabara, né? Restaurante. Guanabara era 24 horas, portas abertas, né? Não, ele ainda hoje está assim. Ainda hoje é assim? Chegou lá um circular do Rio Eleitoral, mandar fechar por causa da eleição, ele disse, não dava mais quem fazer as portas, aí ficou aberto. Continua aberto. Então, essas festas, todas essas festas populares, e também serestas, as chamadas tertúlias, né? Tertúlias e serestas. E grandes bailes. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas sobre os primeiros do Crato, né? Sobre o primeiro automóvel, viu? Eu quero saber, mas antes, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos internautas, que fogem um pouco assim o nosso percurso das nossas perguntas, mas em se tratando de primeiro, o Rafael pergunta aqui quem foi oficialmente o primeiro prefeito do Crato, se ele foi votado democraticamente e em que ano foi, se você sabe. Quando o município do Crato foi instalado em 21 de junho de 1764, portanto vai fazer agora, quinta-feira, 248 anos de instalação, o primeiro prefeito foi nomeado. Tem sempre nomeação, não havia nomeado, né, na época. Então foi o capitão Francisco Gomes de Melo. Tivemos também 4 capitães mores, né? E ele foi o primeiro prefeito. Francisco Gomes de Melo. De Melo. Já a comarca do Crato foi criada em 27 de junho de 1816 por Dom João VI. Dom João VI. Então, nós temos como primeiro juiz o doutor José Raimundo do Passo por Bem Barbosa, que é o idealizador da transposição das Alves de São Francisco para o estado do Nordeste, juntamente com Marco Macedo. Então, essa ideia nasceu no Crato, como também da eletrificação do Cariri, e nasceu no Rotary Clube do Crato. E agora essa transposição do Rio São Francisco, então estão tentando concluir agora, né? Então teve esse juiz. Teve até um índio, o Amorim, que foi juiz no Crato também, do índio da tribo Cariri. Um índio da tribo Cariri? Foi juiz. Foi juiz no Crato. Juiz. Muito bem, olha aí, o Rafael, e temos aqui apenas se queres prever o futuro, estuda o passado. Isso aqui são frases de Confúcio, dita aqui por Regiane, lá de Fortaleza, que
é muito importante conhecermos as nossas raízes, né? Ela faz esse breve comentário aí. E vamos ver aqui o que mais, o que é que nós temos mais aqui. Sobre a questão agora eu quero voltar. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu quero saber ainda sobre essa questão do primeiro automóvel que chegou no Cariri. Foi no Crato, professor? Claro, nós temos o Manuel Siqueira Campos, que foi um verdadeiro prefeito sem mandato. Ele fez grande benefício, calçou as primeiras ruas da cidade. Ele também, ele dava emprego aos favelados, tudo espontaneamente, sem nenhum interesse político. Era um prefeito sem mandato. Então, tem a praça em homenagem a ele. Em 29 de setembro de 19, ele, Siqueira Campos, que tinha ligação com Triunfo e Recife, ele chegou ao Crato com o automóvel Ford, né? Juntamente com o Pessoa Queiroz. Eu presumo que preto, né? Porque... Preto. Então, com o Pessoa Queiroz, que depois era o dono da empresa Alto Comércio, né? Aí ele veio e acompanhou. Parou lá na praça, há 2 anos tinha se inaugurado com o nome dele. E o povo se assustou, ele precisou fazer até estrada para chegar no Crato. Quando descendo assim, lá pelos bairros vermelhos, o pessoal fechando as janelas e as portas, dizendo que era a besta fera que estava chegando, né? Aí e preto, né? Besta fera, e ele que fez a estrada para trazer o veículo para o Crato. Maravilha, né? Falando sobre futebol. Em 19 de novembro, em 19 de janeiro de 19, um sírio libanês, João Duma, pioneiro do rádio no Ceará, que inaugurou a Ceará do Clube em 34, estudou no Colégio Diocesano São José Vigianeco ao Seminário. Trouxe 3 irmãos, estudaram no Crato, e ele fundou o Crato Futebol Clube, primeiro time do interior, cujo primeiro campo era a Praça da Sé. Juiz, bandeirinha, todo de paletó, gravata e chapéu, dirigindo o jogo. Dizer que os juízes e os bandeirinhas, né? É isso aí, as histórias são maravilhosas, o Crato tem uma cultura imensa, o conhecimento do professor Huberto Cabral nos engrandece, nos deixa envaidecido, e eu gostaria aqui de passar mais 2 horas conversando sobre o Crato, porque na verdade, professor, nós conversamos muito pouco mesmo, infelizmente, mas o nosso tempo está chegando ao fim e nós precisamos passar a palavra para o nosso cantor, para a gente encerrar o nosso momento, né? Quero agradecer a sua presença, muito obrigado mais uma vez. Espero tê-lo aqui noutra oportunidade para conversarmos um pouco mais e dar continuidade a essa conversa sobre o Crato. Nós aqui agradecemos a honra do convite e desejar grande sucesso à sua empresa, como também a TV Rede Vale, já no seu 6º ano, e grande sucesso com o seu programa de maior audiência do horário, com toda certeza. Muito obrigado, professor Huberto Cabral. Vamos encerrar o nosso programa com o Edu Silva cantando para o nosso telespectador. Vamos, na próxima terça-feira, às 20h30, estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter.